Boa tarde, a paz do Senhor Deus a todos os amigos e irmãos. Nessa tarde eu gostaria de estar falando sobre um tema que é: Deus não dá a sua santidade a outro, só Ele é santo. E o texto está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: Não creia nem adore outros deuses além de mim. O inimigo de Deus e de nossas almas, Satanás, quer ser adorado e venerado por toda a humanidade. Em todo o tempo, seu trabalho foi buscar para si adoradores. Não importa a religião e nem a crença. Cada um tem a sua religião e a sua crença. Mas devemos saber quem realmente nós estamos adorando. Seja catolicismo, protestante, judaísmo, islamismo, muçulmano, Buda, espiritismo, quem você está adorando? Deus, Ele é único, Ele é verdadeiro e Ele não divide a sua santidade com ninguém. Por isso, é preciso que você estude e analise a Bíblia. Talvez você, sem saber, você tenha adorado Satanás e não a Deus. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Muitas vezes, por ignorância ou por falta de conhecimento, estamos adorando a criatura e não ao Criador. Mas é preciso compreender que Satanás tem levado aos mestres religiosos a criar um monte de religiões. E muitas vezes o ser humano, por falta de conhecimento, tem adorado Satanás e não a Deus. Por isso, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz que Deus diz para não adorarmos outros deuses e nem imagens. O grande problema da humanidade é que cada um criou para si deuses. E Deus, Ele quer ser o único na sua adoração. Não creia no catolicismo, no protestantismo, islamismo. Não creia no budismo, hinduísmo. Não creia no sikhismo e no espiritismo. Não creia. Creia somente em Deus. E para você saber como fazer isso, basta você ler as Escrituras Sagradas. Eu já fui adoradora de imagens, já fui adoradora de outros deuses. E é necessário ler as Escrituras Sagradas para saber o que Deus não autoriza. E que Deus quer nos libertar. Por isso, eu quero deixar um outro exemplo de adoração a outro Deus que Deus não apoia. Como, por exemplo, o Natal. O Natal está chegando e muitos comemoram o nascimento de Cristo. E o próprio Cristo, em Apocalipse 22, versículo 8 e versículo 9, diz assim: Eu, João, aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido isso, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus, né? Ou seja, o próprio Cristo disse para o apóstolo João para adorar somente a Deus. E quando você participa dessa festividade como o Natal, você não está adorando a Deus, mas adorando a Satanás, e através do seu engano, nós ficamos iludidos com o que ele é capaz de fazer. E o tempo
vai nos mostrando o quanto a gente foi enganado. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer ser o único Senhor de nossas vidas. E Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade. Por isso, eu convido você que você possa estar analisando, né, a Bíblia, possa estar estudando, analisando as Escrituras Sagradas, para que possamos entender e compreender como adorar somente a Deus e como fazer dele o nosso único Senhor. Amém? E que você possa meditar nessa mensagem ao decorrer desse dia.